Bem, boa noite, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos a mais um encontro de História e Sistemas Jurídicos Contemporâneos, formação dos sistemas jurídicos contemporâneos. Bem, na aula de hoje a gente vai, esse encontro, vamos avançar na contemporaneidade, e vamos começar a falar de alguns eventos que vão marcar essa transição aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, principalmente sob o prisma da ideia das revoluções, as revoluções burguesas, né? Então, esse início da aula de hoje, eu sempre procuro colocar alguma coisa que vai criar conexão com o que a gente vai discutir, né? Então, os temas da aula de hoje são Revolução Inglesa, todo o processo durante o século XVII, que vai culminar com a questão da Bill of Rights, né, a Declaração dos Direitos, a constituição definitiva de uma monarquia constitucional na Inglaterra, uma monarquia parlamentarista, né, um modelo que é um modelo que está vigente até os dias atuais. E vamos também falar, né, sobre, espero, se vai dar tempo, vamos ver, né, da independência dos Estados Unidos, que tem tudo a ver, né? É um desdobramento desse processo, né, capitalista, burguês, enfim, dessa questão do poder, né, da disposição, sobretudo da classe burguesa, em relação ao poder político. Na aula anterior, eu vi com vocês a questão, né, do absolutismo. A gente falou sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, e a percepção, né, que essa transição estava dentro da chave da formação dos Estados nacionais, certo? Uma questão, ou várias questões que colocamos aí, né, dentro dessa ideia, né, foi a aliança entre a burguesia e o rei, a figura do rei, né? Essa ideia de uma figura que, dentro do quadro feudal, né, se colocava como, né, de uma tradição, de uma história anterior, né, que lhe legitimava esse papel, né, e esse título de rei absoluto, né? Pois bem, essa aliança permitiu a formação dos Estados nacionais. E eu fiz a conexão com vocês de todas as questões, né, nesse contexto de transformações, que a burguesia, de certa forma, protagonizou, estava ali próxima em vários desses campos. Na questão econômica, né, na implementação do capitalismo, né, dessa ampliação da valoração em termos de riqueza, né, não só as terras, mas também em relação à questão. Suelen está sem som, mas os demais estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Está tudo bem aí? Sim. Suelen está com problema, mas não tem como botar legendas aqui, Suelen. Não sei como. De repente, sai e volta novamente, Suelen, para ver se já melhorou, né? Tá? Dá uma olhadinha nisso aí, por favor. Então, a questão do capitalismo, na questão econômica, esse fortalecimento das atividades comerciais, né, possibilitadas por essa aliança com a figura do rei. No campo da cultura, o Renascimento, né, os burgueses participaram desse movimento mais como financiadores, né, não como artistas. A maioria, ou boa parte desses comerciantes financiavam, né, eram chamados mecenas dos artistas.
Para quê? Para ter o status de ter obras de arte em casa, de ter na parede um Da Vinci, um Rafael, um Michelangelo, enfim. Né? Então, era uma forma de adquirir prestígio social, sendo, né, considerado uma pessoa de bom gosto, né? Pessoas que valorizavam a ideia da arte. Paralelo a isso, a questão do humanismo, até um pouco anterior, né? A retomada dos filósofos gregos, desse pensamento de colocar o homem de novo como responsável pelo seu destino, pela sua história, né? Como uma espécie de contraponto à ideia teocêntrica, né? De Deus no centro de tudo, Deus como esse ser onipotente, onipresente, onisciente, em que os homens eram apenas marionetes de Deus, formiguinhas de Deus. Né? Então, o humanismo tenta trazer de novo essa própria possibilidade do homem de ter as suas escolhas, né? De ter o seu destino e ter ingerência sobre o seu destino. Isso também vai possibilitar a ruptura em algumas regiões em relação ao monopólio da cristandade em nome da Igreja Católica. Né? Várias denominações foram surgindo ali, outras religiões, todas cristãs, mas religiões que não obedeciam à autoridade do Papa, né? Do clero católico. Então, tivemos a Igreja Anglicana, que a gente pode até, que hoje vai ser, não o tema principal, mas tem a ver, né? O fortalecimento dessa igreja, a criação e o fortalecimento ligado à figura do rei, né, do Henrique VIII, depois também pela sua filha, Elizabeth. Depois, na sucessão, aí, ora os reis eram anglicanos, ora eram católicos, ora eram puritanos, enfim, foi uma certa confusão e sempre com perseguições a outros grupos religiosos, o que permitiu migrações populacionais para a América do Norte, né? Que era uma colônia britânica, inglesa, praticamente meio que abandonada, meio, né, dispersa, onde, por conta dessa perseguição religiosa que vira e mexe acontecia na Inglaterra e no Reino Unido de uma maneira geral, muitos migraram para a América. Mas daqui a pouco a gente fala mais dessa história. Tá? Só rememorando aqui alguns pontos da aula anterior que fazem sentido. Ainda mais que teve um carnaval no meio do caminho, então muita gente pode ter perdido a tampa, né? E, né, enfim, ter esquecido tudo. Então, estou aqui para relembrá-los, né, do que falamos. Tá certo? Outra religião, o luteranismo, né, liderado por Lutero, apoiado pelos príncipes germânicos. E uma coisa em comum, tanto do luteranismo quanto do anglicanismo, que teve um apoio das lideranças políticas, no caso, o rei, né, da Inglaterra, os príncipes germânicos, apoiando Lutero. Um dos principais objetivos era a expropriação das terras da Igreja Católica. Né? Terras que foram sendo cedidas ao longo da Idade Média acabavam sendo requisitadas, tomadas por essas criações, né, de religião, de novas religiões. Então, a gente vê que a motivação não era só religiosa, também era econômica, política, enfim. E uma terceira, né, dentro dessa linha das principais, né, reformas, a gente tem a Igreja Calvinista, né, a religião calvinista, que defendia a ideia, né, principalmente de que a riqueza era uma graça divina. Né? Ser rico, pela via do trabalho, era abençoado por Deus. Né? Então, essa religião então parecia ter sido criada a caráter, né? Assim, sob medida para a burguesia. E em vários lugares, em cada lugar, era denominada de uma forma.
né, na Inglaterra eram os puritanos do Mayflower. Não sei se você... Os peregrinos do Mayflower, que eram puritanos, né? Essa primeira leva que chega numa das colônias que eram do norte, né? Os pais peregrinos, né? Aliás, só um parênteses, já dando um spoiler. Você sabe de onde surgiu a Black Friday? Você já ouviu falar de Black Friday? Fica o ano todo esperando a Black Friday. Mas da onde surgiu essa Black Friday? Tem tudo a ver com um feriado dos Estados Unidos, que nós aqui passamos batido, que é o Dia de Ação de Graças. O que eles comemoram na Ação de Graças? Eles rememoram a chegada desses pais peregrinos, né, que agradeciam a Deus sempre na quarta quinta-feira de novembro, né, criavam um momento de para tudo e vamos celebrar, agradecer a Deus pelo dom da vida, né, um dia de ação de graças, agradecer. E, ao longo do tempo, isso marcou, né, a identidade cultural, né, dos norte-americanos, enfim. E, com o passar do tempo, isso virou um feriado. E sempre, então, é a quarta quinta-feira, né? Que às vezes pode ser, né, difícil, né? Mas às vezes pode não ser a última quinta-feira, tá, Valéria? Dependendo, né? Se a primeira quinta-feira for um dia primeiro, por exemplo, 1, 8, 15, 22, 29, né? Mas então é a quarta quinta-feira, né? Para evitar esse finalzinho, essa retinha final. Mas é sempre na quinta-feira, numa quinta-feira, e é feriado, o dia seguinte, os comerciantes norte-americanos, isso já na década de 60, 70, né, para motivar as vendas, né, até porque o Natal, nós cultuamos o Natal, nosso Natal é top, até porque tem o 13º, enfim, né? Então tem a cultura de que vamos ao shopping, vamos comprar, né? Então, para os norte-americanos, a ação de graça é muito mais importante, assim, em termos de reunir a família, né? E para dar um upgrade no comércio ali, que devia estar meio caído, inventaram a Black Friday. Então, pós-ação de graças, a Black Friday, né? Que seria esse dia de queima de estoques. Nós importamos a Black Friday, mas a ação de graças, deixa para lá, né? O povo, né? Então a gente copia, mas copia, né, só a parte capitalista da história, né? Mas poderíamos também pensar, né, na questão da ação de graças. Né, também para renovar o estoque para o Natal, com certeza, né? Então faz parte até, e para nós aqui encaixou muito bem, porque novembro era um mês meio sem... ainda faltava um pouco para o Natal, né? Enfim, porque quase todos os meses, se a gente pensar, tem uma motivação comercial. Está chegando aí próximo a maior motivação do comércio no Brasil, que é o Dia das Mães. Vende mais do que o Natal, né? Até porque, né, enfim, acho que mãe é mãe, né? Mãe é mãe, enfim. E para o comércio parece que é a data mais importante do ano, tá? Mas é preciso criar várias datas importantes, né? Dia das Mães, aí depois, enfim, o que tem? Junho, Dia dos Namorados, então, vão investindo, né? Julho não tem nada, tentaram emplacar o Dia dos Avós, sei lá, né? Tenta, né? Tentar, mas tem as férias, né? Parte das férias, né? Pois agosto, Dia dos Pais. Setembro, o que tem em setembro? Ele não tem muita coisa, mas tem Cosme e Damião lá no final, então movimenta um pouco, doces, né? Outubro, Dia das Crianças. Novembro, e tem finados. Pô, mas finados? Pô, fala sério, né? Isso vai motivar comércio, né? Então, o Black Friday encaixou muito bem ali dentro desse contexto, né? Mas só abrir essa janela para dar essa curiosidade
né? Né, Jorge? Quase todo mês tem e tem que se criar um motivo para o comércio, né? E para a gente gastar o que não tem, né? E depois que inventaram, então, o tal do cartão de crédito, a gente sempre gasta. Acha que o limite do cartão é o que a gente tem no bolso, e geralmente não é. Aí a gente torra o cartão, depois, na hora que chega a fatura, ele tem vontade de chorar na calçada, porque tem que vender um rim para pagar a bodega da fatura do cartão. Bem, mas não, isso não acontece comigo, nem com vocês, com certeza, porque somos todos. Tivemos educação financeira na escola, por exemplo, né? Então, com a gente, isso não acontece. Volta lá, vou voltar lá. Então, lembrando esses tópicos, também falando da expansão marítima, que tem a ver também com a burguesia, novas possibilidades de comércio, novas regiões sendo inseridas no mapa. Então, nesse mundo efervescente, a gente pode ter como um saldo a burguesia conquistando um espaço social de respeito, de proximidade ao poder. Mas só proximidade é pouco. É preciso ter mais, é preciso chegar ao poder. Okay? Então, é isso que vamos acompanhar agora. Deixa eu abrir aqui o slide, que eu não abri ainda. Esse slide. Só um momentinho. Onde está você? Slide. Aqui. Espera aí que... Opa, sumiu. Cadê o slide? E, rapaz, deu um perdido. Espera aí que deu um perdido esse slide. Ah, não, está aqui. Achei. Achei. Então, vamos lá. Então, vamos falar da Revolução Inglesa, a princípio, né? Como esse fato, né? Esse acontecimento longo, quase o século XVII inteiro, que eu sintetizo um pouco a Revolução Inglesa como se fosse uma grande, saca? Aquela queda de braço, né? Queda de braço entre quem? Vamos falar sobre isso. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificada com o absolutismo. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista que permanece até hoje. Então, o saldo da Revolução Inglesa, como eu falei um pouco antes, foi a assinatura da Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, que definiu a Inglaterra, o Reino Unido, né, como uma monarquia parlamentarista. Existe a figura do rei. O rei reina, mas não governa. Quem é o poder executivo, né, se a gente pensar dentro dessa lógica, é o parlamento na figura do primeiro-ministro. Okay? Esse processo, né, da Revolução Inglesa é um processo longo e tem dois marcos muito importantes. A Revolução Puritana, de 1640, e a Revolução Gloriosa, de 1688. Né? Então, entre esses dois marcos aí, né, e antes até, a gente vai ver, né, esses são momentos chaves para a gente entender essa transformação dentro da Inglaterra. Essas duas revoluções fazem parte de um mesmo processo maior, revolucionário. Então, por isso que a gente chama de Revolução Inglesa e não revoluções. Ok? Esse movimento revolucionário criou as condições indispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII.
abrindo espaço para o avanço do capitalismo. De fato, aí abre uma janela para falar, né? É na Inglaterra que o capitalismo vai ter o seu ensaio e suas primeiras práticas vigorosas desse sistema, né? E a implementação das manufaturas, depois, né, passando para esse processo industrial. A Inglaterra foi pioneira, né? Esteve na vanguarda desse processo industrial ligado à questão do capitalismo. A Revolução Inglesa deve ser considerada a primeira revolução burguesa da história da Europa, no qual antecipou em 150 anos a Revolução Francesa. Okay? Com a dinastia Tudor, a Inglaterra teve muitas conquistas que serviram de base para o desenvolvimento econômico do país. Dentro da dinastia Tudor, né, os últimos governantes foi Henrique VIII, o criador da Igreja Anglicana, o superpoderoso, né, e sua filha Elizabeth I, a Rainha Virgem. Eu acho que eu já contei essa fofoca para vocês, né? Por quê, né, do Rainha Virgem, enfim. Né? Só para constar, contei ou não contei? Falei dessa fofoca ou não falei? Por que ela era considerada, chamada de Rainha Virgem? Não contei, não? Eu adoro contar uma fofoca, mas. Não, bem, a Igreja Anglicana, fundada, criada pelo pai dela, né? Criou o espaço da Igreja Oficial do Estado. Né? A Igreja Anglicana é a religião oficial, pelo menos era com Henrique VIII, mas vou dando spoiler, dizendo que é até os dias de hoje. E quem é o Papa da Igreja Anglicana? É o rei da Inglaterra, certo? E uma das figuras, a figura feminina mais cultuada dentro da Igreja Católica, qual é? A Virgem Maria. Né? Maria, ou chamada, né, dentro do catolicismo. As demais religiões evangélicas, né, não trabalham nessa ideia, nesse culto à virgindade de Maria. Né? Então, Maria, como mãe de Jesus, respeita, mas, né, como uma mulher qualquer, né, a Igreja Católica, um dos dogmas da Igreja Católica é a virgindade de Maria. Tá? E dentro do anglicanismo ocorre essa ruptura. Assim. A principal figura feminina, sobretudo sobre o reinado de Elizabeth, não é Maria, e sim a própria rainha. Então, ela passa a ser cultuada como mais um título, né? A Rainha Virgem. Né? Isso causou uma certa confusão porque ela não se casou, Elizabeth não se casou. Então, daí a ideia, né? Não casou, não teve herdeiros, não teve filhos. Então, daí, né, a ideia de que ela era virgem. Mas mais línguas, aí vem a fofoca da história. Né? Ela condecorou porque dentro daquele processo, volta um pouco para falar de história, mas a fofoca, não vou esquecer de fofoca, não. Que a Inglaterra saiu tarde no processo de expansão marítima. E pequenas conquistas ou conquistas onde não tinha muito interesse, como na América do Norte, naquele momento. Okay? Agora, rolou uma invejinha, ou uma invejona, digamos assim, dos ingleses em relação aos espanhóis, que meio que ganharam na mega sena da virada acumulada por várias viradas. Né? E a quantidade de ouro e prata que saiu da Espanha, saiu da América indo para a Espanha, era um negócio sensacional. E os ingleses não tinham essa relação comercial e colonial com as regiões na América que tinham ouro e prata. O que foi estimulado como política oficial do Estado, da monarquia inglesa? A pirataria, ou os corsários, para falar um pouco mais leve e mais bonito. Tinha carta de corso, que permitia a esses servidores britânicos, né, a serviço da coroa, saquear, né, ou expropriar
riquezas de navios, né? Em nome, nem sei em nome do quê, né? Mas eram cartas que permitiam, que isso era legal dentro da Inglaterra. Então, o cara tinha que sobreviver e voltar para a Inglaterra com um barco cheio de ouro. E um desses, né, aventureiros, né, intrépidos aventureiros, Jorge, daqui a pouco eu te conto, então, essa outra. Aí não é fofoca, é história, né? Como que foi a sucessão se ela nunca teve filhos, né? Tá? Aí o que acontece? Ela condecorou um desses piratas corsários, né? Chamado Francis Drake, com o que até hoje, né, é uma prerrogativa do rei, da rainha, né, condecorar os cavaleiros, né, pessoas consideradas ilustres, importantes, com o título de Sir, né, uma distinção que muitos já receberam, né, mas ela condecorou Francis Drake por serviços prestados à coroa. As más línguas sempre levavam em conta de que, além da pirataria e do corso, Francis Drake também prestava outros serviços à coroa. É fofoca, é bastidores, eu acho que eu li na revista Caras Revolução Inglesa, né, antes da Revolução Inglesa. Então, talvez, né, essa virgindade, né, entrou para a história, mas essa história tem caroço embaixo desse angu, ok? Mas, tirando essa questão, né, a gente vai ficar falando da vida sexual da rainha, né? Mas o que pega, né? Tem nome de Elizabeth, é a rainha da Inglaterra, acho que não morre nunca, né? Porque ela também teve um reinado longo, super longo. E imagino, né, a dificuldade que devia ser uma mulher ostentando um cargo num universo de política completamente masculino, né? O fato de Elizabeth não ter casado também dava um pouco essa figura meio masculinizada dentro dessa questão política, né? Por isso a associação com a Virgem Maria, tipo, seria uma espécie de intocável, né? Então é uma rainha que não se deve tocar, casar, né? Se mundanizar. Então essa era até uma espécie de defesa também para a sobrevivência do cargo de Elizabeth. E agora, saciando a curiosidade de Jorge, vamos falar daqui a pouquinho, Jorge, já sacio sua curiosidade, tá certo? Só para retratar que durante essa dinastia tudo, né? Vocês lembram? Vê se vocês lembram. A gente falou sobre a Comolol, né? Recorda disso? E dentro, quando eu falei da Comolol, um dos tópicos ali era a questão dos senhores feudais que queriam limitar esse poder do rei. Na Inglaterra e no Reino Unido, de uma maneira geral, essa questão do debate sobre absolutismo já estava bem antes instaurado. E na Europa continental ainda estava em pleno feudalismo, no século XIII, na Inglaterra a questão, né, já tinha uma outra configuração, por isso até permitiu também a formação de um sistema jurídico diferenciado, né? Já, de certa forma, meio que unificado em um sistema comum, né? Por isso a common law, lei comum, né? E em todo o reino estava valendo, tinha a mesma concepção de um sistema jurídico baseado em pareceres que seriam sempre repetidos em todos os lugares a partir do precedente. Tem um precedente que já foi decidido dessa forma, né? Lembra lá os stare decisis? Todos os casos similares serão resolvidos da mesma forma. E não tem precedente. Estuda-se, pensa, cria-se, debate e cria-se um entendimento que, a partir dali, vai se tornar um precedente para os casos semelhantes no futuro. Então, mais do que em cima de leis
positivadas, né? O sistema da Common Law é um sistema de tradição, de manutenção da tradição de entendimento jurídico. E os principais responsáveis são os próprios juízes, juristas, né? E não legisladores, como, por exemplo, é o nosso caso. Quem cria as leis para o país são os deputados, são, né, na instância federal, estadual, municipal. Né? É o poder legislativo que tem a prerrogativa, ou o poder executivo, de maneira extemporânea, né, como uma medida provisória, enfim. Mas, e cabe ao judiciário cuidar que as leis. Isso no mundo ideal, né? Hoje em dia o negócio está meio confuso aí, esse entendimento, enfim. Coragem, torcer para que tudo dê certo ao final. Né? Mas, bem, né, isso lá na Inglaterra, no Reino Unido, já tinha uma outra dinâmica. A questão da queda de braços lá já estava desde esse período. Quando fazem o João Sem Terra assinar a Magna Carta, já era essa ideia. O rei não podia ter autonomia total de criar impostos, de entrar em guerra, sem consultar os nobres. Que, logo depois, né, a Carta Magna 1215, o parlamento é criado mais para o final do século XIII. Então, esse lugar é um lugar, né, que já tem aí quase 800 anos de existência. Né? Então, você vê a força, né, desse sistema político e jurídico na Inglaterra. Okay? E no Reino Unido, de uma maneira geral. Com isso, né, essa queda de braço já se verificava, só que em alguns momentos, como esse de Henrique VIII, da Elizabeth, poder real, né, poder centralizado nas mãos do rei, ali é um momento de absolutismo. Óbvio que o parlamento queria retomar seu poder, sua importância. Então, essa queda de braço está dentro do contexto. A nobreza, liderada pelo rei, e a nobreza aristocrática, ligada à propriedade de terras. Tá? Tá picotando aí para todo mundo? Sim. Tem horas que acho que a internet baixa aqui. Né? Ou é daqui ou de cada um. E agora caiu. Já volto. Estão me ouvindo, né? Não sei, porque agora estou vendo aqui que está com um piquinho, pontinho minúsculo de internet. Tá. Então vou continuando aqui. Ah, agora voltou. Voltou. Bombadão. Encheu aqui o campo. Né? O campo que mostra a internet. Então, nesse período, Henrique VIII, Elizabeth, fortalecimento da monarquia. Queda de braço vai se dar nesse contexto de Revolução Inglesa. De um lado, o rei, a aristocracia rural ligada às terras, às grandes propriedades, essa nobreza aristocrática que vivia em função do rei. E, do outro lado, a burguesia, a nobreza intermediária, uma nobreza que comprou terras, as terras que o Estado expropriou da Igreja Católica, e apostaram na questão dos enclosures, dos cercamentos de campos, para a criação de ovelhas. Ovelha para quê? Para que criar tanta ovelha? Mas não tanto pela ovelha, mas pela lã. Né? A lã que aquece a ovelha e que tosquiada virava, né, nas manufaturas, nos teares, né, virava tecido. Né? Ok? Oi, Caroline, quer perguntar alguma coisa? Abriu seu microfone. Ok.
Fala, Carol, você quer perguntar alguma coisa? Não, acho que está. Bom, tudo bem. Ok? Então, do outro lado, a burguesia e uma nobreza que tinha comprado essas terras para a criação de ovelhas, para a questão da lã, as manufaturas já eram uma ideia. Então, era uma nobreza progressista, já, já querendo dar o salto no sentido de investir em algo mais produtivo do que só ser nobre e ter terras. Ok? É esse contexto que vai estar em tela no século XVII, né? Porque a burguesia também vai questionar a questão dos monopólios. Quando a gente estuda também, eu até passei batido, a gente não falou sobre isso, sobre o chamado mercantilismo. O que é o mercantilismo? Foram práticas que esses reis absolutistas adotaram ao longo dos seus reinados. Que práticas? A ideia do metalismo. Né? O que é um metalismo? A riqueza da nação está situada na quantidade de ouro e prata que aquela nação conseguia reter. Né? Aí já começa a ter a ideia do padrão ouro. Né? O que indicava a riqueza da nação era a quantidade de ouro e prata que ela tivesse. Por isso aí roubar os navios, os galeões espanhóis merecia ser condecorado, né? O piratão lá condecorado, né? Outra prática era a questão das tarifas alfandegárias. Para o quê? Incentivar a exportação e diminuir a importação. É o famoso princípio da balança comercial favorável. E, para isso, produtos estrangeiros tinham uma taxa alfandegária enorme para dificultar, inviabilizar, né, que houvesse o consumo de produtos estrangeiros, né, dentro do país. E outra questão era a concessão de monopólios. E o rei é que decidia quem ia explorar determinado produto, determinada plantação. Por exemplo, o rei de Portugal, lá na época, Dom João III, ele concedeu a Fernão de Noronha o monopólio da exploração do pau-brasil aqui durante o século XVI. Talvez tenha sido um dos responsáveis pela devastação. Em menos de um século, praticamente acabaram com o pau-brasil. Uma vegetação nativa que era, né, frequente no litoral brasileiro. Enfim, em menos de um século, praticamente restou quase nada. Restou uma área lá em Cabo Frio, Búzios, que nem é uma área tão nativa assim, acho que é uma área de replantio, uma mais para o Nordeste. Então, foi efetivo, né? Exploraram mesmo, em cima dessa ideia do monopólio. Isso ia contra um princípio fundamental da burguesia, que é o liberalismo. Qual é a principal bandeira do liberalismo? A ideia de que o Estado deve ser mínimo. O Estado deve interferir o mínimo possível nos negócios comerciais. O liberalismo defende a ideia do livre comércio. A questão das relações que regem mesmo o comércio, demanda, né, oferta e procura, né, melhor preço é quem tem mais produção, enfim, todas essas leis próprias da própria atividade comercial. O que não acontecia no absolutismo. O sistema absolutista, o rei é que decidia tudo. Então, a burguesia, de uma maneira geral, era contra, a não ser a burguesia que estava associada a esses benefícios reais. A burguesia que recebia o monopólio para fazer comércio com as Índias, ou comércio com a parte da América, as 13 colônias, essa burguesia apoiava o rei, com certeza, porque era o rei que decidia quem ia ter o monopólio. Né? Mas a burguesia, mais ligada às manufaturas, ao comércio interno, criticava e queria, né, queria que enfim, mudar o sistema político
né, na Inglaterra. Então, esse quadro estava desenhado dessa forma e com essa queda de braço no contexto. Agora, depois, quase meia hora depois, hein, Jorge? Agora eu vou te responder. Com a morte de Elizabeth, como ela não deixou herdeiros, quem vai assumir o trono é o seu sobrinho, Jaime I, que era o rei da Escócia, né? Filho de Mary Stuart. Né? E houve até um momento de disputa, né? Quem seria a rainha da Inglaterra, né? E Elizabeth, diz a história, né, que mandou trancafiar Maria, rainha da Escócia, prendê-la, né, para que ela não reivindicasse o trono. Né? Mas, na ausência de um herdeiro direto, a dinastia Tudor se encerra com Elizabeth e a dinastia Stuart ascende ao poder. Jaime I, né? E o Jaime não deixava em dúvida, né, o seu intento, que era ser um rei absolutista. Então, ele dissolveu o parlamento várias vezes e quis implantar uma monarquia absolutista baseada no direito divino. Então, meio que trazer aquela teoria que falamos na aula passada, né? A teoria do direito divino dos reis, lá a partir de Jean Bodin, de Jacques Bossuet, né? Nessa ideia de que Deus é Deus, o rei é rei porque Deus quer, uma vontade divina. Né? Tá? Jaime perseguiu os católicos e seitas menores. Seitas menores, aí a gente coloca a questão dos calvinistas na Inglaterra, os puritanos, que muitos ficaram descontentes e foram se refugiar na América. Dentro de uma chave de refugiar para viver mesmo, para o resto da vida. Tem pessoas, quando vou falar sobre essa questão, e pensando colonização brasileira, colonização dos Estados Unidos, perguntam, né? O que seria diferente, professor, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses ou pelos franceses? Se alguém perguntasse essa questão, eu até responderia. Né? Se alguém tiver essa curiosidade, né, de saber a minha visão histórica sobre o fenômeno, né? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se alguém perguntar, eu respondo essa questão. Né? Estou vendo, né? Acho que alguém está digitando, então, quem sabe, pode ser que tenha essa dúvida. Né? O que seria, né? Larissa? Então, oi, Larissa. Então, respondendo à curiosidade de Larissa, né? Qual seria a diferença? Bem, o interesse naquele contexto, tudo que eu estava falando agora há pouco, do mercantilismo, das práticas mercantilistas, o interesse era manter a balança comercial favorável, era explorar o máximo possível as colônias com produtos diferentes, tropicais, produtos que eram produzidos, né, de forma diferenciada, porque o clima era outro. Os produtos que saíam do Brasil, né, as commodities, que hoje chamamos de commodities, né, os produtos agrícolas, né, que saíam daqui, eram diferentes do que era produzido na própria Europa. Fato que na América do Norte, pelo menos nas colônias mais ao norte, esse fenômeno não se verificava por conta do clima também muito parecido com o da Europa. Então, não valia a pena plantar batata na América se a batata inglesa era a original. Né? Entende? Mas daqui saía banana, saía o abacaxi, saía, enfim, o próprio pau-brasil, enfim. O que saía daqui, depois a cana-de-açúcar, que se adaptou super bem em terras nordestinas, esses produtos eram extremamente valorizados na Europa por conta dessa diferença. Era como se fossem especiarias. Agora, não mais do Oriente, sim da América. Então, explorar uma colônia na América
sobre o clima tropical era ótimo. Se, ao invés de portugueses, tivéssemos sido colonizados pelos espanhóis, bem, veja os nossos países irmãos da América Latina. Diferença quase nenhuma, né? Lá, talvez, assim, a gente vê uma presença muito maior de descendentes de indígenas, coisa que no Brasil praticamente foram quase todos exterminados. A população indígena continua no 1 milhão, cerca de 1 milhão, desde lá do século XVI. É impressionante. De 5 milhões, a única população étnica no Brasil que não cresce é a população indígena. Mas, se a gente pensar, a Inglaterra também teve colônias na América, numa região mais tropical. A Jamaica, por exemplo, a Guiana, né, que não são nenhum dos dois foram exemplos de países que se tornaram potência. Mas os Estados Unidos tem uma outra história aí, né? Uma outra história que daqui a pouco a gente conta, né? Mas, sobretudo, pensando nisso, os colonos que foram para as colônias do norte, da América do Norte, tinham uma intenção, né? Eram famílias, núcleos familiares que levavam cachorro, papagaio, periquito, né? O marido, a esposa, os filhos, né? Aparentados, e aqui buscavam, né, um lugar para viver o resto da vida. Construir mesmo. Por isso que tem muitas novas, né? Nova York, Nova Orleans, Nova. Bem que Nova Orleans tem a ver com França, é uma região francesa. Foi absorvida da França, né? Comprada dos franceses, a região lá da Louisiana. Né? Mas vários lugares, New Hampshire, né? O New, novo, né? Era essa a ideia. O que era Nova York? Era uma cidade na região da Inglaterra, York. Então, era construir uma nova York, né? Nessa perspectiva. Era aqui criar essa possibilidade de um novo tempo. No Brasil, na América Espanhola, de uma maneira geral, quem vinha para cá geralmente eram homens, né, ligados ao poder público, né, às monarquias, ou aventureiros, ou então degredados, pessoas da melhor qualidade, né? Estupradores de velhinhas, assim, 171, 172, 17000, né? Condenados à prisão perpétua, que trocava a prisão perpétua por ser mandado para o Brasil. Né? Então, assim, pessoas, né? Também teve uma galera, pô, né? Especial, né? Que veio para cá, que esses não podiam voltar, mas a maioria, né, que vinha com esse espírito empreendedor, queria enriquecer aqui e voltar logo para a Europa. Né? Aqui era só um jeito de tentar ganhar, né, obter lucro, riqueza e voltar para a Europa. Né? Então, o foco aqui era explorar mesmo. Né? Custou a beça até se pensar como um processo longo de colonização. Né? Quase um século depois, né, da chegada, né, quase um século não, mas assim, já mais para o final do século XVI, o padre Manuel da Nóbrega, responsável pelos jesuítas, né, ele manda uma carta para o rei de Portugal, tipo, ó, pelo amor de Deus, mandem jovens, né, casadoiras, jovens viúvas, enfim, para cá, para aplacar um pouco aqui, para casar aqui no Brasil, para acalmar esses portugueses aqui que estão nervosos aqui, estão muito nervosos aqui e não estão respeitando os índios. Né? E quantos brasileiros nasceram nesse... O brasileiro, tem o Darcy Ribeiro que falava, só abrir uma janela rapidinho. O brasileiro, a maioria, né, ou o brasileiro em si, ele nascia marginal. Como assim, professor? O que isso quer dizer? Não marginal no sentido de bandido, né, mas à margem da sociedade. Por quê? Boa parte desses brasileiros, pós-chegada dos portugueses aqui, se deu dessa relação, né, entre portugueses e as índias. Né?
nesse processo de, né, sedução ou de estupro mesmo, né? E quando, né, depois de 9 luas, né, enfim, né, essas índias pariam, né? E essa criança que nascia, ela crescia com um problema, porque ela não conseguia ter uma referência paterna, né? Ela se sentia diferente dos demais da tribo e era vista como diferente dos demais da tribo. Então, ela tanto, às vezes, sofria a rejeição dessa comunidade indígena, assim como não tinha aceitação nenhuma da comunidade branca portuguesa, né? O que o Darcy já colocava, né? Então, esses primeiros brasileiros, fruto dessa mistura, já ficavam literalmente meio que sem pai nem mãe, né? E foram criando uma cidadania de segunda classe, né? De terceira classe, à margem das decisões políticas e da própria ideia que nem nesse momento estava ali inserida a ideia de cidadania, né? Mas sendo tratados como, né, um refúgio, uma não etnia, um não lugar, uma não classe, né? É interessante essa percepção, né, que o Darcy Ribeiro levanta num livro que eu acho um clássico. Quem não leu, acho que vale a pena. Encomende aí na Amazon. É tão barato, chega rápido. Todos os descontos na Amazon você consegue lá. O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. É um livro sensacional, tá? Eu devorei o livro assim, né, em alguns dias e é um certo tijolo, né? Então, e ele fala um pouco dessa ideia, né? Ele era muito assim empolgado, né, com algumas ideias, como por exemplo essa questão de que o brasileiro deveria se orgulhar dessa miscigenação total, dessa mistura étnica, dessa não identidade única, né, homogênea, e que nós devíamos nos orgulhar por sermos esse povo tão mesclado, misturado. Enfim, né? Muitos discordam de Darcy até hoje e, às vezes, ele é menos respeitado do que poderia, né, do que deveria, na minha opinião. Pois bem, então, responde a questão. Talvez seria bom só numa coisa, porque eu tenho maior dificuldade de aprender a fluência no inglês. Então, se a gente fosse colonizado pelos ingleses, a gente já teria a língua, né? Já falaríamos, né? I speak very well and things, right? But don't I speak, né? Speak more or less, mais leste do que more, né? E vamos seguindo, né, o barco. Ou com os franceses, a mesma coisa, porque o foco nessa região era um foco de exploração. Okay? Então, sem lacrar a questão, né, mas tudo indica que é só olhar e perceber as colônias, as ex-colônias de França e Inglaterra na região da América Central, da América do Sul. Nenhuma se tornou um exemplo, né, um exemplo de organização política, social, econômica. Okay? Seguindo aqui, vamos para essa queda de braço que Jaime I vai realizar durante todo o seu reinado e que vai ser ainda ampliada pelo seu filho Carlos I. Carlos continuou essa política de enfrentamento em relação ao parlamento, que tentou várias vezes limitar o poder de Carlos. Reinados longos, né, 20 e poucos anos de Jaime e de Carlos, vai se encerrar em 1640. Ele viveu mais 7 anos, 8 anos, mas o que vai acontecer com Carlos, daqui a pouco a gente conta essa história. Mas intensificou-se essa queda de braço. E o Carlos queria, porque queria se tornar esse rei absoluto,
buscou o suporte à chamada Câmara Estrelada, né, que era uma espécie de um tribunal ligado ao Conselho Privado do Rei, né, formado por esses aristocratas, essa nobreza aristocrática. Né? Então, ele tentou se valer, né, desse poder a partir dessa tradição e desse suporte da monarquia ligada à aristocracia, propriedade de terras, enfim, e da nobreza pela nobreza. Isso foi sendo enfrentado pelo parlamento, que vira e mexe era fechado, então essa queda de braço foi intensa. E o parlamento se organizou em termos de exército e a guerra civil, né, se instaurou na Inglaterra. De um lado, os apoiadores do rei e da nobreza aristocrática, e do outro, um exército que era ligado à gentry, né, essa nobreza progressista, e a burguesia. A vitória se dá, né, uma guerra intensa, né, 8 anos de guerra, com a vitória do exército, do parlamento, né, sob a liderança de Oliver Cromwell. Esse período, né, foi considerada a Revolução Puritana. Dentro desse conceito puritana, os vários nomes, as denominações calvinistas na Europa, né? Na França eram os huguenotes, na Inglaterra os puritanos, na Escócia os presbiterianos. Então a gente vê essa filiação, né, à questão da burguesia. Mas no meio do caminho, com a vitória conquistada, o rei, em 1648, né, eu comentei que o Carlos ele viveu até 1648. A guerra se instituiu aqui, né? E o que acontece com Carlos I? Tem até, acho que, uma imagem aqui. Olha aqui. Carlos I foi decapitado em praça pública. Imagina, né? Imagina o simbolismo desse ato, minha gente. Num tempo de absolutismo, imagina essa notícia correndo, né? Óbvio que não na velocidade hoje. Hoje alguém escorrega em Tonga, né? A gente sabe quase que em tempo real, né? Hoje a gente vive a angústia, né, imediata, né? Antes, né, as notícias às vezes levavam, sei lá, 1 mês, 10 dias, alguns dias para a gente saber de um terremoto no Japão. Hoje a gente sabe, a gente vê, acompanha lá, né, pela internet em tempo real. Talvez seja um jeito de, penso eu aqui, né, da gente ficar mais angustiado. Né? Acho que a nossa geração é uma geração completamente angustiada porque a gente vive a desgraça em tempo real. O tempo todo, parece que está sempre o mundo se acabando, a sensação de o mundo se acabando talvez tenha sido ampliada. Tá? Então, assim, Cromwell assume o poder, né? Mas, né, é importante dizer aqui sobre essa liderança e dessa liderança em relação ao parlamento, né? Como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, a princípio. Ele até decreta os atos de navegação. Né? Qual era a ideia? O comércio com a Inglaterra só poderia ser feito por navios ingleses ou dos países que faziam negócios com a Inglaterra. No caso aí, português, né? Os portugueses, né? Portugal, que aceitava essa relação subalterna aos ingleses. Esse era principalmente para atingir os espanhóis e também aos holandeses, né? Que meio que foram herdando os entrepostos comerciais dos portugueses em relação ao litoral africano, chamado périplo africano. Os holandeses
foram herdando essa região. Então, com os atos de navegação, a Inglaterra começou a se tornar, se constituir rainha dos mares. Para ser uma potência, ela tinha que ser rainha dos mares, porque, sendo uma ilha, um conjunto de ilhas, se não tivesse uma marinha forte, controlasse o Oceano Atlântico ali, ia ser facilmente dominada. E, de fato, né, a Inglaterra nunca foi invadida, né, ostensivamente, né, e isso nem na Segunda Guerra Mundial. Os alemães até tentaram, né, e bombardearam diversas vezes Londres, mas não conseguiram tomar essa região porque passaram ali, né, pela marinha inglesa, sempre foi uma tarefa difícil. Mas Cromwell entrou numa, acho que o poder seduz, né? E se declarou protetor, Lorde Protetor da República. O que acontece? Vira uma espécie de ditador e vai fechar, por exemplo, o parlamento. Então, o que gerou, né, uma espécie de crise política, porque se o indivíduo estava ali, liderou, né, uma luta contra a monarquia absolutista, de repente ele, em nome do bem-estar da nação, ele se nomeia Lorde Protetor e vira uma espécie de ditador. Mas, após essa autonomeação, 5 anos depois, o Cromwell morre e o seu filho assume o poder. Ora, outra coisa que também foi uma crítica ali, porque se estavam criticando a monarquia, que tem a prerrogativa de passar de pai para filho, né, ou para parente, né, como foi o caso da Elizabeth, o porquê do filho do Cromwell assumir esse poder, o cargo, né? Então, isso gerou também uma crise política. E como resolver essa crise política? Convocando o filho do rei decapitado em praça pública, que deram um sumiço nele, né? Que é clássico assim, de filmes, né? Que tem essa coisa de rei. Procuram as crianças, né? Os herdeiros, os possíveis herdeiros que podem, no futuro, reivindicar o trono, né? Então, né, retomaram Carlos II, já adulto nessa época, e ele se torna rei, ou seja, a volta da dinastia Stuart. E Carlos tenta, junto ao rei Luís XIV, que era o luminar, né, do absolutismo na França, tenta colar, né, com Luís XIV para reproduzir na Inglaterra esse esplendor do absolutismo francês. O parlamento, né, procura de novo diminuir, baixar a bola de Carlos. Então, 25 anos aí de novo dessa queda de braço para lá, para cá. O Carlos tomou algumas medidas complicadas, né? Assim, ou negando o que o parlamento propunha, como, por exemplo, a lei do funcionário público, né? Que devia. Isso foi o Carlos, né? Ele propôs, né? O rei propôs e o parlamento aprovou a lei, né? Enfim, para agradar um pouco o rei. Todo funcionário público deveria professar o anticatolicismo. Só que nisso nem todos tiveram um consenso. E daí, olha só, né? Na Inglaterra as coisas têm uma tradição que se mantém, muitas até os dias de hoje. Nessa, né, de ser votado, né, o que o Carlos propôs, como essa, né, lei do teste, criou uma certa divisão no parlamento e que se reflete até os dias de hoje. Os Whigs, que eram contra o rei e favoráveis às mudanças revolucionárias, além de ter uma grande presença da burguesia, né? Então, ligados à questão mais progressista, né, liberal, e do outro lado, os Tories. Tories,
que, né, defensores feudais e ligados à antiga aristocracia feudal. Se você olhar lá da política inglesa, você vai ver que ainda tem um pouco dessa ideia de Whigs versus Tories, ou seja, liberais, burguesia versus, né, conservadores ligados a essa ideia da aristocracia feudal. Com a morte de Carlos II, quem assume o trono é seu irmão, Jaime, que escancaradamente vai tentar restaurar o absolutismo, só que agora com o catolicismo, né? Então, você vê que essa questão religiosa sempre foi meio complexa lá na Inglaterra, nesse contexto. Descontentes, absolutamente descontentes, né, com essas medidas, essa atitude do Jaime II, o parlamento convoca a filha dele, né, Maria Stuart, e seu marido, né, Guilherme de Orange, para se tornarem reis da Inglaterra. Jaime II foge para a França e Guilherme de Orange e Maria aceitam, né, serem reis da Inglaterra, com a seguinte condição: assinar a Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. A partir dali, o poder do rei ficava completamente limitado. A partir dali, a máxima, né, de o rei reina, mas não governa. A partir da Bill of Rights, as decisões políticas, econômicas, né, passam a ser prerrogativa do parlamento, tendo na figura do primeiro-ministro essa espécie de líder político, né, da nação. Né? E o rei e a rainha continuam lá e estão até hoje. E se perguntar, já fizeram várias pesquisas de opinião pública, né, com os ingleses, e eles não abrem mão de ter a família real, mesmo produzindo escândalos, enfim, vendendo tabloides à beça, né, com as fofocas da corte. Né? Aliás, recomendo, não sei quem já assistiu, eu vi todas as temporadas até agora, o The Crown, lá na Netflix. Né? Não sei se vocês já viram, alguém já viu essa série? The Crown. Disse, ouviu a pergunta aqui agora. E a Holanda, nesse processo, a Holanda, né, ela vai ser líder, né, da expansão marítima, substituindo os portugueses, mas suplantada pela Inglaterra, já no século XVIII, né, e que vai meio que emendar depois com a questão do imperialismo britânico e seguido pelos demais países europeus. Ok? Tá? Dirceu viu também, já viu essa série? The Crown. É excelente. Dá para entender um pouco dessa questão, né? De como é a questão, né? Qual o papel da família real na Inglaterra, esse papel mais simbólico, de certa forma, até para amenizar as crises políticas, a perenidade da política, sobretudo, então, na figura da Elizabeth, né, que já está aí no reinado, é o reinado mais longo da história, já superou a outra rainha, Vitória, que também teve um reinado muito longo, no século XIX. Né? Então, é uma história, né, que mostra que tudo passa menos a família real. Né? E isso, de certa forma, parece que dá aos ingleses uma sensação de pertencimento, de orgulho, né, por essa questão, né, cultural ali, ligada a essa figura da rainha. Né? Bem, com esse processo, a gente vai ser intitulado de Revolução Gloriosa, porque não teve nenhum derramamento de sangue. Foi uma mudança, óbvio que ao longo de todo esse período, olha quanto sangue, sobretudo lá na Guerra Civil. Enfim. Mas essa mudança, essa definição, que é algo que perdura na Inglaterra até os dias de hoje, né? Esse processo final aí foi
conquistado sem derramamento de sangue. Por isso, intitulou-se de Revolução Gloriosa. Bem, isso, então, falamos da Revolução Inglesa. E os Estados Unidos? Eu até depois, mas depois a gente vê isso, né, mais à frente, a questão do hino, né, que apareceu ali, que a Lady Gaga cantou, né, o hino, e eles têm uma coisa com o hino, né? Toda a cerimônia, geralmente eles têm nessa. E de uma forma até mais pop, né, no sentido de. A interpretação ali da Lady Gaga foi, né, passional, né? E eu queria até ver a tradução do que significa, né? Mas a gente vê daqui a pouco. Antes da independência, os Estados Unidos eram formados por 13 colônias controladas pela metrópole, a Inglaterra. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. Chama atenção para aqui, para o século XVIII. Mas quero voltar aqui numa questão, ou algumas. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha, vocês estão vendo aí o mapa? É site que você abre um monte de tentativa de propagandinha, né? Bem, mas está dando aqui para vocês verem, né? Aqui são que a gente às vezes imagina os Estados Unidos. Os Estados Unidos é hoje esse roxo aqui, né? Eu sou meio daltônico, mas eu acho que é roxo, né? Vamos dizer que seja roxo. Hoje, atualmente, é esse complexo. Lá no século XIX, da virada do XIX para o XX, foi se constituindo esse país continental, costa a costa, né? Atlântico e Pacífico. Então, de fato, um dos maiores países do mundo. Mas, nesse contexto lá do século XVII, Revolução Inglesa, o que vai se consolidando primeiro é essa questão litorânea aqui, as chamadas 13 colônias. Com nomes que eu adoro falar, né? Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut é uma delícia de falar, Connecticut, né? Pensilvânia, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, North Carolina, ou Carolina do Norte, South Carolina, Geórgia e a Geórgia. Então, essas 13 colônias, e para você perceber que eram, né, extremamente ali, litorâneo, era um primeiro espaço, né, de povoamento, sendo que com diferenças fortes. As colônias do norte, a gente tem até Maryland, mais ou menos, né, e essas aqui, Nova York, Massachusetts, né, a Pensilvânia, tinha uma configuração de espaços de pequenas e médias propriedades, uma produção manufatureira que foi sendo desenvolvida, e, basicamente, essa região, pelo menos até o século XVIII, então a gente está falando de quase 2 séculos, de uma autonomia enorme. A coroa britânica meio que esqueceu que tinha essa região colonial na América. Então, praticamente esquecida. Eu crio uma metáfora, né, parecido com um filho, né, adolescente, que a partir dos 15 começa a sair na noitada, na balada, cada vez vai chegando mais tarde, né, chega já de manhã, até que quando faz 18 anos, de repente, os pais, não, agora tem hora para chegar em casa, para entrar, se não chegar, a porta vai estar trancada, vai dormir na rua.
o filho é capaz de dar na cara dos pais já, porque foi criado com tanta liberdade, ou vai sair batendo porta, né, falando grosso. Né? É parecido com o que aconteceu aqui, guardadas as devidas proporções, porque a autonomia foi ficando tão intensa, por exemplo, com a organização do comércio triangular com as Antilhas, África, esse circuito, né, a produção, a construção naval, né, produtos específicos que tinham valor não para a Inglaterra, para a Europa, mas para o Caribe, as Antilhas. Né? Então, uma autonomia enorme, sobretudo das colônias do Norte, que se organizaram de forma mais ligada a uma industrialização. Já as colônias do Sul, a Virgínia, as Carolinas, a Geórgia, o foco era a produção nas chamadas plantations. Já ouviram falar nessa expressão? Plantation. What do we call conversations in the plantations? Well, the first eram latifúndios. Estamos falando lá do sul, de algumas colônias ali do sul da América do Norte. Né? Latifúndio, grandes extensões de terra, com monocultura, lá no caso de algodão. A base da mão de obra era a mão de obra escrava, vinda da África, a partir do comércio triangular. Entre as Antilhas, lá, né, trocavam peixe salgado, enfim, a própria construção de barcos, madeira, por rum, aguardente lá, e pólvora, e levavam para a África, né, e de lá traziam, né, escravos. Então, a mão de obra escrava. E o quarto ponto o foco era o mercado externo, no caso, a Inglaterra, que era muito interessada no algodão para tentar ir substituindo a lã, né? Mudando de matéria-prima da lã para o algodão. Pois bem, isso me parece familiar, não? Monocultura, mão de obra escrava, latifúndio, mercado externo. Estou falando da América do Norte mesmo, professor? Ou estou falando de Brasil? Estou falando, né, da cana-de-açúcar, do ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro. Não é à toa que a questão do racismo, né, dessa estruturação da sociedade, uma sociedade racista, preconceituosa, né, se vê ainda com muita força nessa região do sul dos Estados Unidos. Né? Esse passado escravista, né, ninguém apaga, né, de uma hora para outra, só por lei ou canetada. Culturalmente, essas coisas se enraizaram e até hoje ainda é difícil, né, de vencer essa dificuldade. Pois bem, né, o que vai acontecer? A Inglaterra, então esse slide fala sobre isso, né, sobre a diferença, né, dessas duas regiões, né, das colônias do Norte e do Sul. A questão é que a Inglaterra, aliás, uma outra coisa para sublinhar, aonde estava a Inglaterra de um lado, a França estava sempre como oposição. Se odiavam, né? Nações inimigas. Para você ver que elas só vão se juntar na Primeira Guerra Mundial quando surge um inimigo em comum, a Alemanha. Né? Mas, durante todo esse processo, aonde a Inglaterra estava e onde tinha interesses ingleses, sempre para se opor tinha os interesses e as forças francesas. Né? E isso acontece, por exemplo, com a chamada Guerra dos Sete Anos. Essa guerra, né, pela posse de territórios na América do Norte. Então, nessa região, onde, voltando lá para o mapa, cadê o mapa? Para tentar localizar, né? Aqui.
nessa região, mais próxima ao Canadá, essa região era uma região francesa, que, por conta da vitória inglesa, foi anexada às colônias, fazendo parte, né, a colônia, né, inglesa, britânica, e que, por conta, né, depois do processo de independência, vai sendo anexada a esse novo lugar, esse novo país que vai ser criado, isso no século XVIII. Aliás, para você ver, né, essa formação do território norte-americano se dá por conta dessa Guerra dos Sete Anos, depois da compra de regiões da França, que também tinham partes aqui, a chamada Lusitânia, que os Estados Unidos compra dos franceses, e de várias guerras com a Espanha e depois com o México. Essa parte de fronteira e também essa parte aqui, né, Los Angeles, San Diego, a Califórnia, né, com algumas partes compradas e outras adquiridas por guerra, né? O que gerou esse país continental, um país, né, de 300 milhões de habitantes, né, mais de 300 milhões de habitantes. Bem, né, então, nesse processo, né, da Guerra dos Sete Anos, por exemplo, mas não tem vencedor de guerra que, né, saia bem de uma guerra. A gente vai ver isso aí, né, já está lá, né, a dificuldade, a Rússia já apertando ali os países vizinhos, porque não querem pagar em rublos o gás, então fechou o registro, né? Então as dificuldades ainda vão acontecer, né? Ninguém que se envolve em guerra sai bem. Então a coroa britânica começa a lembrar a história do filho mais velho, né? Desse filho. Só que o filho já estava adulto, caramba, com barba na cara, e vai começar a querer educar o filho. Não vai dar certo, né? Mas, a princípio, os colonos ainda até fizeram um esforço, porque foram criando várias leis, né? A lei do selo, as cartas, né? Os jornais, enfim, os arremedos de jornal, né? Que vinham, né, da Inglaterra para a América, tinham que ter um selo, e isso era cobrado, né? Era um imposto. Assim como o açúcar, isso deu uma quebra, né? Porque a produção estava sendo bastante lucrativa, a produção, né? A compra, né, do açúcar na troca com a região da Antilha. E a Inglaterra tinha colônias ali, né? Como eu falei, da Jamaica, a República Dominicana, né? Então, ela inviabilizou esse comércio triangular ali dos colonos das colônias do norte. Os colonos, tudo bem, né? E a lei, né, a lei do aquartelamento, os colonos teriam que receber e hospedar em suas casas soldados ingleses. Pô, tudo bem, mas está ficando difícil. Aí a lei do chá, aí, pô, meio que, sabe, a gota d'água, que dava o monopólio à Companhia das Índias Orientais, e aí, né, estourou, né? Estourou, e eles fizeram um manifesto, né, chamada Festa do Chá de Boston, né? Boston Tea Party, que foi um protesto, né, que os colonos fantasiados de índios, né, vestidos de índios, jogaram o carregamento de chá ao mar. Foi um protesto que gerou, né, ao invés de negociar, né, uma negociação branda, pelo contrário, a coroa queria mostrar poder. E baixas chamadas leis intoleráveis, na perspectiva, né, dos colonos norte-americanos. Eles se reúnem, né, no primeiro congresso em Filadélfia, né, então, antes até das leis intoleráveis, que é a resposta do rei Jorge, né? Então, pós Festa do Chá de Boston, o que acontece?
né, obrigam os colonos a pagarem esse prejuízo, restituir o prejuízo, e mantinham todos os impostos. Convocam todas as lideranças políticas e, né, daí sai o primeiro congresso que aconteceu lá em Filadélfia, né? Filadélfia, lá na Pensilvânia. E o que resolve nesse primeiro congresso? Eles redigem uma carta meio que pedindo desculpas ao rei, mas que ele precisava baixar a bola, né? Epa, tá ficando difícil, né? Qual foi a resposta do rei Jorge? Ele arrochou ainda mais. E as leis intoleráveis, né, a ideia do aquartelamento, né, que ele ampliou isso, que tinha que acomodar, hospedar os soldados britânicos, e gerou uma insatisfação dos colonos, que organizaram um segundo congresso, também em Filadélfia, 2 anos depois, da onde declararam a independência dos Estados Unidos da América. Bem, uma coisa é declarar a independência, a outra, no caso, a Inglaterra aceitar. Ela aceitou de boa? Claro que não. Guerra da independência. É desse ponto que eu vou começar na próxima aula. Me cobra aí, professor, né? O Patriota, lembra do Patriota? Né? Então, aliás, quem assistiu o filme O Patriota, ele passa nesse contexto. Pós-declaração de independência e a consequente guerra entre o exército britânico e o exército dos Estados Unidos, que estava formando ainda essa ideia de exército. E depois, aos 49 do segundo tempo, o apoio da França. O que eu falei? De um lado a Inglaterra, do outro sempre estava a França. Bem, então, na próxima aula, começo por aí, Guerra de Independência, e aí a gente vai falar da Constituição dos Estados Unidos, enfim. A partir daí, provavelmente emendando na Revolução Francesa. Esses